Pessoal, vocês sabem que durante essas semanas, nós estamos estudando os discípulos de Jesus. Na primeira semana, antes do Dia das Mães, a gente aprendeu sobre Pedro. E a tia Thay falou para que você que soubesse ler e escrever, para ir anotando o nome dos discípulos, porque no final da lição você vai ter o nome de todos eles. Então, se você esqueceu, não tem problema. Pega aí uma agenda, um caderno antigo que você tenha, e aí já escreve o nome do primeiro que a gente aprendeu na semana passada, que foi o Pedro. E o discípulo que nós vamos aprender hoje, o nome dele é André. E nós vamos falar muito sobre o nome dele, porque lembra que a tia falou que naquela época os nomes tinham um significado muito importante? Pois é, André significa, na verdade, uma pessoa vencedora. Então, André era um vencedor. André era pescador, assim como Pedro. Mas ele sempre gostou de saber dos assuntos de Deus. Ele sempre gostou de saber sobre Deus. E eu não sei se vocês conhecem, mas existia um homem na mesma época de Jesus chamado João Batista. E João Batista também falava sobre as coisas de Deus e ele meio que preparava o caminho para quando Jesus começasse a pregar. E desde aquela época, André já seguia João Batista, já queria saber sobre as coisas de Deus. E depois que Jesus começou a pregar, começou a fazer milagres, André decidiu a seguir Jesus. Mas André ainda não tinha sido chamado para ser discípulo. Ele só estava seguindo a Jesus, ele se esforçava, andava atrás de Jesus, via como Jesus falava. André presenciou o primeiro milagre de Jesus. Você lembra qual era o primeiro milagre de Jesus? Qual foi? Foi o milagre de transformar a água em vinho. Pois é, e André estava lá. André ainda não era discípulo, mas ele observava o que Jesus fazia, como Jesus falava com as pessoas, porque ele via em Jesus algo diferente. E aí um dia ele estava lá pescando com Pedro, porque a gente viu na semana passada. E aí André foi chamado por Jesus para se tornar um discípulo. Lembra que eu falei que o discípulo é aquele mais chegado de Jesus, amigo de Jesus. Jesus dava tarefas para esses discípulos para que eles pudessem ajudar o ministério de Jesus, a caminhada de Jesus. Então, André, ele se esforçou bastante antes de se tornar discípulo. Ele primeiro começou seguindo a João Batista, que era lá primo de Jesus, e que começou a abrir o caminho para o ministério de Jesus. Depois ele passou a observar a Jesus, começou a seguir, ir atrás de onde Jesus ia, ver como ele falava. E aí, então, ele foi chamado para ser um discípulo. Veja como André venceu. Antes dele vencer, ele teve que se esforçar. E às vezes a gente quer ter tudo assim fácil, Ai, quero ir bem naquela prova de matemática, mas não tô nem a fim de estudar. Pois é, como que você quer vencer se você não vai se esforçar? Como você quer tirar uma nota boa se você não vai estudar? E sobre a doença, tia, como assim? Eu quero ser curado, eu quero receber uma bênção, mas se você não ficar firme em oração, se esforçar na sua oração, colocar lá o seu joelhinho no chão, como assim Jesus vai te abençoar se você não se esforçar? Então é muito importante que você se esforce. Sabe o atleta? Agora vai ter as Olimpíadas aí. Você conhece algum atleta, alguém que se esforce, que seja muito bom no time de futebol? E aí você fala, ele não se esforça? Lógico que se esforça. Um jogador de futebol tem que correr muito, tem que andar muito, tem que fazer muito exercício. Um atleta que corre tem que correr bastante, tem que se alimentar direito. É todo um esforço para ser vencedor. Quando um time de futebol, ele consegue atingir as metas dele, consegue vencer, é porque todo mundo daquele time se esforçou muito. Então, se você tem alguma dificuldade, se você quer vencer em alguma coisa, se você quer entrar nesse time de futebol da sua escola, de vôlei, enfim, você não consegue, se esforce. Treine bastante. Se você quer fazer balé, algum esporte, quer ser tia da escolinha, se esforce. Você tem que aprender mais da palavra de Deus se você quer ensinar, não é verdade? Então,
A lição de hoje é essa: você tem que se esforçar para se tornar vencedor, assim como André. André, ele se esforçou, seguiu a Jesus, observou a Jesus e foi chamado. E assim, ele fez valer a pena o nome dele, né? Porque o nome dele significa vencedor. E aí, André realmente se tornou um vencedor. Então, olha, se esforce. Obedeça a palavra de Deus. Tudo aquilo que você for fazer, o que você quiser fazer, coloque assim uma meta, sabe? Escreva, eu vou bem nessa prova. Ore por isso e estude. Porque não adianta nada a gente orar e não estudar, não é verdade? Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus faça dele. E assim você será um grande vencedor.